Você já deve ter participado daquela brincadeira, o telefone sem fio. Quantos aqui já participaram dessa brincadeira? Aí, acho que os adolescentes acho que não sabem o que é isso não, né? Só estão no TikTok hoje, nos jogos mais digitais. A brincadeira do telefone sem fio, geralmente dinâmica, faz parte de dinâmicas de grupo. Consiste em você dar uma informação para quem está no início da fila. Não pode repetir essa informação, tem que ser passado até chegar no final. E geralmente, o que chega no final é uma coisa completamente distorcida daquilo que foi apresentado no início. E o que pode ter acontecido no meio? Aconteceu um ruído. Algumas pessoas não tiveram condições de ouvir com precisão aquilo que foi passado e passou adiante aquilo que ele realmente entendeu. Faltou talvez aí um pouco de capacidade ou habilidade, aquele que transmitiu ou aquele que ouviu, houve um ruído aí. Mas existem aqueles que entenderam bem, ouviram bem, mas só para fazer graça, falar outra coisa naquele que vem adiante. Falta nesse sentido honestidade. Então há duas questões envolvidas aqui: habilidade, capacidade, tanto de comunicar quanto de ouvir, interpretar e passar adiante, ou honestidade no transmitir a mensagem. Por que eu começo falando isso? Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o versículo 2 tem a ver com o que eu introduzi. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Obrigado, irmão. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por esse momento tão precioso, tão maravilhoso em que nos reunimos como igreja, ó Deus, nesse culto coletivo para Te adorar. Obrigado pelas canções, pela mesa do Senhor que participamos nessa manhã, a ceia. Pedimos que assim como o Senhor já tem falado ao nosso coração, continue a falar por meio da explanação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O versículo 2, irmãos, Paulo está dizendo: olha, o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos, ou fiéis e capazes, algumas versões vão dizer, ou que tenha a habilidade para instruir outros. Paulo está preocupado aqui com o sucesso da mensagem. Mark Dever, quando ele vai falar sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai definir uma palavra como sucesso. Paulo está preocupado com o sucesso. É a última carta da vida dele, está finalizando. Lá no capítulo 4 ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé, agora está me reservada a coroa da justiça, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. E sucesso para Paulo não tem muito a ver com o que nós muitas vezes compreendemos sobre o que é sucesso. Talvez muitos hoje, olhando para o fim da vida de Paulo, não entendam aquilo como sucesso. E agora Paulo, preocupado com a continuidade da mensagem, ele vai escrever a sua última carta, e como eu falei para os jovens aqui, algo nesse sentido, era no capítulo 1, mas o contexto é o mesmo. Paulo poderia finalizar a sua vida escrevendo uma autobiografia,
Ele poderia finalizar a sua vida pontuando ali tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele construiu, todas as igrejas que foram estabelecidas, mas Paulo não está preocupado em deixar simplesmente o seu nome marcado aí nos anais da história. Ele está preocupado com a continuidade da mensagem. E as suas 2 últimas cartas é para o seu filho, Timóteo, ao seu discípulo. Ele está passando o bastão. Ele sabe que a história do cristianismo não está findando com ele está morrendo, mas essa mensagem precisa ser continuada. E ele agora tem uma preocupação de escrever para Timóteo e preocupa-se com o sucesso da continuidade da mensagem do Evangelho. Dito isso, embora Paulo tenha sido um pouco mais preciso e direto no versículo 2, do versículo 3 ao versículo 6 ele vai ser um pouco mais lúdico. Ele vai apresentar aqui 3 pessoas, ou 3 personagens, dos quais eu gostaria de destacar uma característica de cada, para falar sobre fatores indispensáveis para o sucesso. Você pode repetir isso comigo? Fatores indispensáveis para o sucesso. E o primeiro fator que eu observo é a dedicação. Versículos 3 e 4 ele vai falar sobre o soldado. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Dedicação. Paulo está dizendo para Timóteo, você precisa ser dedicado para que tenha sucesso, para que se tenha êxito, é preciso que haja dedicação. E a primeira figura que Paulo apresenta aqui então no capítulo 2 é a figura do soldado. Olha, o soldado ele não vai se preocupar com os negócios da vida civil. Existe um objetivo, existe um propósito, existe uma missão. E Paulo está falando aqui sobre agradar aquele que o recrutou, agradar ao comandante, agradar ao chefe do exército. E se a gente for pensar, quem nos chamou? Fazendo uma reflexão bem prática da situação. Nós somos chamados para uma missão. Nós somos imbuídos de um propósito como servos de Deus. É claro que existem várias figuras para nós. Existem várias figuras que vão simbolizar, vão trazer algumas representações para a igreja. Mas uma delas é que nós somos a igreja militante. Uma delas é que nós somos soldados de Jesus. Uma delas é que nós fazemos parte de um propósito, de um projeto, e nós estamos em uma missão. E a reflexão que muitas vezes me vem à mente é, imagine alguns soldados que foram chamados para desenvolver uma missão em alguma outra localidade. Então eles saem da sua nação de origem, vão desenvolver uma missão em um outro local. E está tudo certo, o salário vai chegar, a provisão vai chegar, está tudo certo. O que eles têm que fazer? Desenvolver a missão. Pode ser uma missão humanitária, pode ser, de repente, uma guerra mesmo, que eles estejam envolvidos. Mas certo é que eles saíram da sua nação, foram para uma outra localidade desenvolver um trabalho específico. Mas e de repente, chegando lá, eles começam a se preocupar. Poxa, tem que mandar dinheiro para casa. A mulher ficou lá, a criança ficou lá, e eu estou achando que o governo não manda o sustento necessário. Quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar de manhã na missão, e de tarde eu vou montar uma mercearia. Acho que nem é possível fazer isso. Né? Esse cara seria considerado um desertor, praticamente. Não é possível fazer isso. Mas imagine que fosse. E aí ele monta uma mercearia e começa a trabalhar meio período na missão que ele foi destinado a fazer, meio período na mercearia, porque ele está preocupado com o sustento. Ele já está começando a dividir as tarefas. De repente, eles, rapaz, quer saber de uma coisa? O que o governo está mandando é muito pouco, eu estou tirando mais que a mercearia. Eu vou ficar agora em período integral. Se isso fosse possível fazer. Isso nos faz refletir um pouquinho sobre a nossa vida como servos de Deus? Jesus fala lá em Mateus, Sermão da Montanha, sobre nós não nos preocuparmos. E ele não está falando sobre
Primeiro ele fala sobre as riquezas, né? Não junteis tesouros e tal, onde a traça e a ferrugem corrói. Mas ele vai prosseguindo, vai um pouquinho mais. E aí chega naquela pessoa que não está preocupada em juntar tesouros, mas ela está preocupada com comer, beber e vestir. E Jesus diz lá no final: busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e isso aí vai ser acréscimo para vocês. O que Jesus está dizendo é: foca na missão, foque no propósito, confie em mim, descanse em mim, e a provisão virá. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Às vezes eu fico pensando, a gente se preocupa tanto com o nosso sustento. E sustento, irmãos, é sustento. É para alguma coisa, já diz, né? Eu estou, aqui é uma provisão para algo maior. E às vezes a gente está montando estruturas que só servem para manutenção. Para que você quer um carro? Para ficar abastecendo no posto. Eu gosto de usar essa ilustração. Para que você quer um carro? Rapaz, o meu sonho é ter um carro. Para quê? Para deixar ele no posto e ficar abastecendo o tempo todo. Isso é ilógico, não é? Se, graças, oxalá, não precisasse abastecer, o preço que a gasolina está, né? O carro tem um propósito maior, por exemplo. O meu carro está ali, estacionado, glória a Deus, ele me traz do Gama até a igreja. Se não precisasse abastecer, seria uma bênção. Passo pelo posto porque eu tenho que passar, senão fico na rua. Essa deveria ser a nossa visão como homens e mulheres de Deus aqui na terra. Vivermos para um propósito maior, vivermos para o que Deus tem para nós aqui. Eu gosto sempre de falar isso com jovens. O que é que te motiva? Qual é a sua vocação? Quais são? Na minha vocação lá em casa, o papai já falou. Mamãe tá, é o que dá mais dinheiro. O que é que dá mais dinheiro? Tem capacidade para passar? Tenho, então vai nela. Não, mas eu não gosto, eu não suporto ver sangue. Não, mas é medicina, filho. Agora a profissão do momento é medicina. Vai, inverte. Não, mas o meu negócio eu não quero, eu gosto de dar aula. Meu sonho é ser professor. Tem gente que sonha com isso. Meu sonho é ser professor. Estava vendo um filme ontem de alguém que abandonou tudo e o sonho dele foi dar aula. Não, meu filho, mas a nota de corte de pedagogia está aqui, você consegue passar lá com 900. Nota de pedagogia está aqui, 600 e tal. Não, eu quero fazer pedagogia. Mas, meu filho, você vai fazer medicina, passa para medicina. Não, eu quero fazer pedagogia. Mas isso não dá dinheiro, mas é o que eu quero fazer. Eu estava até falando com jovens aqui. O professor é assim, ele estuda, faz mestrado, faz doutorado, mas ele é chamado de professor. O veterinário tem mal uma graduação e é doutor. É doutor. Advogado. Tem graduação, lutando para passar na OAB, nem é advogado ainda, se formou em direito. Está na luta para passar na OAB, mas a família já chama doutor. É doutor. Muitas vezes a gente é movido por aquilo que vai simplesmente trazer manutenção e não necessariamente nós não estamos focados na missão, o projeto, o propósito, o que é que o Senhor quer para nós? O que é que Deus tem para fazer por meio de nós? É um professor? Faça o melhor que você pode para investir no reino de Deus. Quando você desenvolve bem a sua função, você tem sido fiel àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não só quando você está proclamando necessariamente o Evangelho, mas quando você vive o Evangelho. Quando a gente vive o Evangelho e exercendo com fidelidade a vocação a qual o Senhor nos chamou, nós estamos sendo fiéis à mensagem. Nós estamos dando um recado ao mundo. O Senhor nos chamou com um propósito. Eu gosto sempre de falar isso. E aí esse professor é chamado, de repente ele sente no coração de sair dessa localidade de Brasília e ir para um lugar um pouco mais remoto, e como a sua preocupação é o reino de Deus, como a preocupação dele não é necessariamente as coisas do cotidiano da vida civil, mas ele é um soldado alistado para o reino de Deus, e ele percebe a necessidade de pessoas que precisam ser alfabetizadas em alguns locais mais remotos do Brasil, e ele sente esse chamado de Deus, ele vai. Ele não vai para abrir uma igreja, ele vai para desenvolver a sua vocação. Ele vai para ser luz no meio daquelas pessoas. Ele vai testemunhando, ele vai como um cristão, levando luz àquele lugar. No caso específico de Timóteo, é a proclamação da mensagem mesmo. No caso específico de Timóteo, ele era um pastor. No caso específico de Timóteo, ele está dizendo: ei, Timóteo, preocupe-se em pregar o Evangelho.
Preocupe-se em desenvolver a vocação, a missão pela qual o Senhor te deu. E você vai fazer como isso? Instruindo homens fiéis e capazes para instruir outros. Aquilo que você ouviu de mim e aquilo que você ouviu na presença de muitas testemunhas, diferente da brincadeira do telefone sem fio, Timóteo poderia tirar as dúvidas com Paulo. Esse é o processo do discipulado. Esse é o processo do discipulado. Está aí a camisa do Wagner bonita, discipulares, aqui que ele abriu o culto hoje. A nossa igreja está envolvida nesse processo de discipulado. E isso, irmãos, é essencial para a continuidade do Evangelho. Isso é essencial para a propagação, para a continuidade dessa cultura do reino de Deus no nosso meio. Participe de um grupo de discipulado. Participe de um desses grupos. Tem o grupo do Wagner, tem mais 3 espalhados aí. Estamos o grupo dos jovens também está desenvolvendo nessa caminhada. Já existe aí pequenos grupos funcionando. Estamos agora tentando adequar a estrutura do discipulares. A gente já fez alguns estudos, viu, Gesta? Lá o negócio está fluindo. Nosso desejo, irmãos, precisa ser priorizar o reino de Deus, assim como um soldado. Você entende que Deus tem uma missão para você como igreja? Você entende que Deus tem uma missão? Por que a gente está tão preocupado se Deus vai mandar a provisão? Por que a gente está tão preocupado se o reino dos céus vai mandar a provisão àqueles que estão comissionados aqui na terra? Nós fazemos parte do reino de Deus, somos parte do reino de Deus, trabalhamos na proclamação do seu reino e precisamos confiar. E essa função, a sua profissão vai servir para o seu sustento, glória a Deus por isso. Mas essa não é a nossa prioridade. Faz parte, mas não é a prioridade, faz parte do sustento. Segunda coisa que Paulo apresenta, segundo personagem, primeiro é um soldado, depois vem o atleta. Versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E embora o texto esteja apresentando aqui a honestidade, o atleta precisa competir segundo as regras, existe uma outra questão que é muito peculiar na vida do atleta, que é a disciplina. Para ter sucesso, um atleta precisa ser honesto, como Paulo está muito bem colocando aqui, mas a disciplina é algo que me chama bastante atenção na vida de um atleta. Ontem eu estava vendo um filme está lá na Netflix, esqueci o nome, estava vendo junto com a Anne, de um rapaz que foi preso injustamente. Ele tinha o sonho de jogar futebol americano, com 16 anos ele acabou sendo preso, condenado por um crime que não cometeu. Certo é que ele perdeu 11 anos da vida dele, tinha 16 quando foi preso, voltou com 27 e teve que batalhar um bocado, porque esse processo que ele ficou fora dos gramados, ele já não conseguiu mais competir. O técnico, que era o técnico dele na época, ligou para ele logo que ele foi absolvido, depois de muita luta, foi muito emocionante. O técnico liga, ele vai lá, faz alguns testes, já não consegue passar, e demorou bastante para entrar na NFL, e ele conseguiu, então, realizar o sonho de jogar pela NFL. Não, acho que não foi nem campeão, no filme não fala, mas ele tinha um sonho de jogar pela NFL e conseguiu jogar. Mas todo esse período que ele ficou fora, que não conseguiu desenvolver a disciplina rígida de um atleta, ficou deficiente, não conseguiu atingir a altura dos outros atletas e assim conseguir, logo no primeiro momento, competir à altura. Da mesma forma, é a nossa vida cristã. Se nós não tivermos disciplina, a gente não vai ter sucesso. E o que é disciplina? É muito mais do que vir no culto de domingo. É muito mais do que vir aqui ouvir um louvor tão maravilhoso. Eu gosto demais do trompete, rapaz. Eu sempre gosto de falar de trompete, eu gosto de trompete. O instrumento que mais me fascinou no início foi o saxofone. Aí a gente vai entrando nessa questão do instrumento de sopro, vai observando, e o trompete é complicado. Cadê o irmão Gemiro? Cadê o irmão Gemiro? Ah, tá. O trompete tem 3 botãozinhos, gente. O saxofone tem um bocado. Tinha uns que eu nem usava. E você vê que coisa extraordinária. Que coisa linda. Mas aí sim, quando a gente observa a disciplina que você precisa ter, a disciplina que você precisa ter para desenvolver um instrumento, para desenvolver a sua vida cristã, sabe? Qual tem sido o seu tempo com Deus? Quanto tempo você tem gastado? Não, todo domingo é sagrado. Vou lá de manhã, eu gosto de ouvir o pessoal do louvor tocar, gosto de ouvir, a pregação é boa. Eu gosto principalmente de ir nos dias de festividade da igreja. Isso não é ruim, isso é bom. Mas a disciplina que eu falo é aquela do devocional.
Um pastor certa vez disse, alguém perguntou para ele, qual é a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade é manter a vida devocional constante, todos os dias. Acordar pela manhã, fazer minha oração, ler a palavra e fazer isso diariamente. Um outro pastor, ele falou o seguinte, faça por disciplina, até se tornar prazer. Faça por disciplina, até se tornar prazer. Porque a gente brasileiro é tão sensitivo, né? São as sensações, aquilo que eu estou sentindo. Hoje eu não estou afim de orar, não estou afim de ler a Bíblia. Aí amanhã também não estou afim de orar, também não estou afim de ler a Bíblia. Passa uma semana, não estou afim de orar, não estou afim de ler a Bíblia. Aconteceu um problema, hoje eu estou afim de orar. Hoje eu estou a fim de orar, de ler a Bíblia, para ver se Deus fala comigo, para tentar resolver esse problema. Mas a nossa vida não é só problema, graças a Deus. Se a gente buscar Deus só nos problemas, aí você também está pedindo uma vida mais difícil para o Senhor. Mas que a gente viva essa disciplina de oração, de busca da presença de Deus. Porque eu já ouvi muita gente dizer isso, quando você começa, você vai para a academia, é complicado. Os primeiros meses ali, é disciplina, disciplina, disciplina. Mas depois se torna prazeroso. Depois se torna prazeroso, você começa a ver os resultados daquilo, você já não consegue mais ficar sem o exercício, sem exercitar o corpo. Da mesma forma é a nossa vida cristã, comece com disciplina, 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 e se torna prazer. E aí os momentos com o Senhor, de leitura da palavra, de oração, serão tão prazerosos e serão eficientes na continuidade da mensagem, no sucesso da mensagem. E aí a gente vai poder colocar em prática exatamente aquilo que Paulo está dizendo para Timóteo. Primeiro, o exemplo do soldado, dedicação. Segundo, o exemplo do atleta, honestidade e disciplina. E terceiro, o lavrador, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que eu gosto de destacar aqui do lavrador é a paciência. Porque o lavrador ele vai semear sem saber quais das sementes ele vai colher, sem saber quais serão as condições da colheita. Ele vai arar a terra pela fé e vai semear pela fé. E como consequência ele vai ser o primeiro a colher dos frutos. Eu pastoreei por 3 anos e meio lá em Medicilândia, no Pará, que é uma terra de agricultor. Cacau é o que domina lá. Teve um ano na realidade, eles plantaram. Alguns plantaram cacau, outros que já tinham a plantação do cacau, mas eles nutriram uma expectativa. E não veio a chuva naquele ano. Seca. Não veio chuva. Quem plantou, muitos pés de cacau morreram. Aqueles que estavam esperando uma boa safra, os pés de cacau não produziram. E deu uma quebradeira aquele ano na cidade. Às vezes a vida do agricultor é assim, você ara a terra, você semeia, você cultiva, mas você precisa de paciência. Paciência para colher dos frutos e paciência para que aquele ano também venha ser satisfatório para aquilo que você havia planejado. Assim também é o processo de discipulado, o que Paulo está dizendo aqui é nesse processo de discipulado. Olha, para que a mensagem tenha sucesso, versículo 2, vamos sempre lembrar disso, você, assim como aquilo que você ouviu de mim, você vai instruir a outros. E esse processo de instrução é um processo de paciência. Hoje eu fico observando, desde que eu comecei a viver ministerialmente falando, por isso que é bom a gente filmar e pregar, porque aí você vai vendo os seus avanços. Você vai tendo vergonha de algumas coisas, como eu estou fazendo corte aí para o Instagram, né? Aí eu fico vendo umas pregações minhas aqui, deixa eu ver, aí tem umas que a gente tem vergonha, a gente não quer nem mais, isso aqui não, que deixa para lá e tal. Aí eu fico vendo a paciência dos meus mentores, a paciência do pastor Zé. Não, o Natan vai pregar, o rapaz vai, vamos lá, tem que dar oportunidade. E assim é a nossa vida. A paciência no processo do discipulado, você investe em pessoas, você vai vendo o amadurecimento, você vai vendo o crescimento. Às vezes você de repente está na condução de um ministério, você queria que as coisas fluíssem um pouquinho mais, e aí você tem aquela tentação de querer fazer as coisas sozinho, e aí dá errado. Porque a gente realmente precisa investir em pessoas. O próprio Paulo foi amadurecendo e crescendo no decorrer do tempo, né? Agora no final da sua vida, ele vai falar aqui sobre Marcos. O Marcos, que lá na segunda viagem missionária, ele não queria nem ver pintado de ouro. Não quero saber desse cidadão aqui não, ele abandonou a gente na primeira viagem, sai. Aqui ele já está falando, traz Marcos, que me é muito útil para o ministério. Então Paulo está avançando nesse processo. E esse processo da continuidade da mensagem é necessário paciência. Paciência com as pessoas, paciência com nós mesmos, com as nossas falhas. Entender que a nossa vida é um processo de crescimento,
que nós temos as nossas dificuldades também, que nós temos as nossas falhas também, mas esse lavrador que trabalha com paciência, ele é o primeiro a participar dos frutos. Isso aqui é recompensador, e eu gosto sempre de trazer aplicações de várias maneiras nesse sentido. O processo do discipulado é muito recompensador. A gente tem vivido isso dentro de casa. A nossa filha é a nossa primeira discípula, está vindo a segunda agora, a Liz. E você vê esse processo de compreensão, de entender a mensagem. Há lá em casa esse processo. A Isabela está naquela fase de cobrar o devocional. A Anne desenvolveu essa liturgia com ela, né? Todo dia de manhã tem devocional. A gente toma um café, aí eu vou para o meu escritório. Às vezes a Isabela demora um pouquinho mais ali, dá aquela despertada, e quando já está legal, a Anne vai lá e faz um momento de devocional com ela. E quando o dia está mais corrido, tem consulta, tem alguma coisa que a gente tem que sair 8 da manhã e tal, e não dá para fazer o devocional, ela fica cobrando. A gente não fez o devocional hoje. Não, mas é porque hoje a gente vai passear, a gente vai... Ela não quer saber se vai passear, se vai para parquinho, se vai... Ela cobra o devocional. Cadê? Isso é recompensador para a gente. Observar que já não é mais por disciplina, é por prazer. Claro, o devocional é bem lúdico, né? A Anne faz um trabalho bem legal com ela. E isso é maravilhoso. Da mesma forma, esse trabalho, quando a gente está andando lado a lado com novos convertidos, aquele amor pela palavra, aquele desejo de conhecer um pouco mais de Deus, que ele vem e faz pergunta que você não sabe responder, aí você fica com vergonha de dizer que não sabe responder, responde errado, aí depois ele ouve o pastor pregando diferente daquilo que você falou, ele vai te questionar, ué, você não tinha falado para mim que era assim? Isso é gostoso, porque você fala assim, rapaz, a pessoa realmente está aprendendo, ela tem desejo de aprender, ela está envolvida, isso é colher dos frutos, tem esses frutos, e tem tantos outros que a gente colhe, frutos espirituais, frutos materiais. Eu quero finalizar de um fruto material, um testemunho aqui abençoado para vocês. Eu trabalho com comunicação, e quem trabalha com comunicação precisa de iPhone. Sempre foi um sonho para mim. Eita, olha só, né? Meu Deus do céu. E aí eu comecei a perceber as dificuldades, eu lá trabalho na CBN, quando eu fui na AGEO em Anápolis, eu estava com meu celular um pouco mais simples, e aí o pessoal postava lá as fotos do evento nos iPhones, marcavam a CBN, e eu via aquelas, aí eu fazia o repost nos stories, né? Aí eu falei, não vou ficar só repostando não, vou fazer um story também. Aí eu fiz. Fiquei com vergonha, falei, não, vou só repostar mesmo que tá bom. Fui fazer uma viagem desses dias aí, e me encontrei com alguém que tinha sido ovelha minha. E na hora de tirar a foto, eu falei assim, alguém pega um iPhone aí que meu celular tá fraquinho, bichinho. Só falei isso. Alguns dias depois, a pessoa entrou em contato comigo e falou, pastor, o senhor está com muita pressa de comprar o celular que o senhor quer? Eu falei, não estou com pressa não, a vida todinha foi só esse mesmo. Aí ele falou, eu falei com a minha esposa e a gente vai comprar o celular que o senhor quer. Eu falei, rapaz, é mesmo? Eu falei, tá bom. Um mês depois ele falou, qual o celular? Eu falei, um iPhone 8 usado, está na faixa aí de 2.000. Irmão, não faça isso não. Ele falou, não, pastor, não é negócio de iPhone 8, vamos dar um iPhone 11 para o senhor. Eu falei, não faça um negócio desse não, que eu aceito. Depois da terceira vez eu aceitei, aquele negócio, igual eu falei aqui na outra pregação, papai e mamãe falou. Primeira vez, não, segunda vez, não, terceira vez eu aceitei. E o que eu tenho refletido sobre isso? É uma pessoa que passou pelas nossas vidas, passou pela minha vida. Alguém que se sentiu abençoado, que foi edificado, que foi, de alguma maneira, se sentiu abençoado pelas palavras, porque eu nunca tive condições de abençoar financeiramente essa pessoa. Mas ele se sentiu abençoado, de alguma maneira ele quis retribuir. Isso também faz parte do processo de discipulado. Como eu falei, tem aquilo que é espiritual e tem retornos como esse. Estou para ter uma filha, ia demorar eu comprar um iPhone. Nessa qualidade ia demorar. Mas alguém sentiu no coração, pelo amor que sentia por nós, por entender esse trabalho de dedicação, e aconteceu. Assim também é o lavrador, ele também colhe dos frutos. Então que você tenha paciência. O nosso foco não é material, como eu falei aqui desde o início. O nosso foco é o reino de Deus. Eu vou finalizar contando essa experiência. Eu, quando fiz 18 anos, eu fui para o seminário. Eu sempre achei o Corolla um belo carro. E eu cheguei no seminário, rapaz, eu cresci muito em 4 anos. Cresci muito.
Eu cheguei no seminário e o pessoal falava assim, qual é o seu sonho e tal? Meu sonho é ter um Corolla. Rapaz, tu quer ter um Corolla, ele vai fazer teologia? Nem reconhecido pelo MEC é. Você só pode ser pastor, meu filho. Você está aqui 4 anos de internato, você vai sair daqui, você só pode uma coisa, ser pastor. Mas eu quero ter Corolla. Meu sonho é ter um Corolla. E o tempo foi passando, com 6 meses eu já percebi que se eu tivesse uma Pop, estava bom demais. E o tempo foi passando, e assim foi. Finalizei o seminário, uma felicidade terrível, coisa extraordinária. Saí de lá noivo, falei, vou casar. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nesse 1 ano de preparo, juntei um dinheirinho e comprei minha Pop. Quando a gente casou, a gente tinha uma Pop. Demorou mais um pouquinho, Deus nos deu graça, e a gente comprou um carrinho. E agora a gente tem esse carrinho. E esse carrinho é o carrinho que eu trouxe do Pará para Macapá, de Macapá para Brasília. E eu não sei nem se eu vou vender ele, porque virou meu xodó. A minha mulher fala assim, repreende Jesus. Tira isso da cabeça desse homem. Mas o que eu falo, irmãos, é que é tão bom quando a gente é satisfeito com aquilo que o Senhor tem nos dado, e a gente desenvolve a nossa missão. Então, não sei o que o Senhor tem te colocado no coração para desenvolver como missão. Timóteo era um chamado específico, outros para pedagogia, outros é para medicina, outros é na engenharia, advocacia, psicologia, outros no serviço público em algum nível, mas vocês sabem aquilo que queima no seu coração e como você pode servir ao reino de Deus de maneira mais intensa. O que eu quero dizer com isso? Que a sua prioridade seja o reino. Que sua prioridade seja o reino e que você reflita, como eu posso viver de maneira digna de tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. E o resto é acréscimo. O resto, o Senhor acrescenta. Quero finalizar com uma frase de David Livingstone que diz o seguinte: não darei nenhum valor a qualquer coisa que eu tenha ou venha a possuir, a não ser que tenha valor para o reino de Cristo. Não darei nenhum valor a qualquer coisa que eu tenha ou venha a possuir, a não ser que tenha valor para o reino de Cristo. Vamos investir no discipulado, vamos investir em pessoas. E que ao final da sua vida, o seu primeiro pensamento não venha a ser um tratado sobre tudo aquilo que você fez, mas talvez você, como Paulo, pense em alguém. Que você reflita, quem pode dar continuidade em tudo aquilo que o Senhor fez por meio de mim. Jesus investiu em 12 homens. Paulo investiu em muitos, mas Timóteo como o seu grande investimento. Quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa em pessoas que vão dar prosseguimento e continuidade àquilo que Deus tem feito por meio de nós. Vamos fechar os olhos nesse momento? Te convido a baixar sua cabeça e pedir para o Senhor trazer na sua mente sobre o sucesso. Qual o legado que você quer deixar? Sobre o sucesso da mensagem do reino na sua vida, a proclamação da mensagem na sua vida, seja ela falada, seja ela vivida. O que Deus tem para fazer por meio de você, quantas pessoas Ele pode tocar e impactar por meio da sua vocação, daquilo que você faz bem, e fazer isso para a glória de Deus, com a prioridade no reino de Deus. Santo Deus e Pai, na Tua presença nessa manhã, clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê, ó Deus, um foco correto, que os nossos olhos sejam direcionados aonde o Senhor quer que olhemos. Ó Deus, que o nosso coração esteja onde o Teu coração está. Pai, que o nosso foco seja viver para a Tua glória, viver para o Teu reino. Ó Deus, que o nosso padrão de existência, que o nosso padrão de vida seja aquele que foi estabelecido pelo Senhor. Que os nossos olhos, ó Deus, não sejam direcionados a coisas que não glorificam ao Senhor, mas que os nossos olhos, ó Deus, estejam focados em Ti. Que nós, ó Deus, venhamos ter alegria no cumprimento da missão, no cumprimento do propósito do Senhor para a igreja. Que sejamos homens e mulheres de Deus, que tenham, ó Deus, simplicidade, que tenham, ó Deus, um caráter autêntico para abençoar essa nação. Temos vivido dias difíceis, ó Pai. Temos vivido momentos em que ser cristão é questionável. Temos vivido momentos em que pastorear é difícil, mas o nosso desejo é que o Senhor nos ajude, ó Deus,
a viver da maneira digna da vocação que recebemos. Nos ajude a ser um pouco mais parecidos com Cristo. Que dia após dia, ó Pai, nós venhamos testemunhar e que as pessoas olhem para as nossas vidas e tenham o desejo de ser mais parecidos conosco, porque nós buscamos imitar a Jesus. Tem misericórdia de nós e dai-nos a graça de viver para Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.